Olá, gente, tudo bem? Vamos à nossa aula de sociologia, continuando com os assuntos da sociologia urbana, terceiro ano. Hoje a gente vai falar sobre a população em situação de rua. A gente não fala mais população de rua, ainda bem. É população em situação de rua. Inclusive, o mês que passou, agosto, foi considerado o mês de luta pela população em situação de rua, mais especificamente o dia 19 de agosto. A população em situação de rua se caracteriza por ser um grupo populacional heterogêneo, bastante heterogêneo. Temos crianças, adolescentes, adultos, mulheres, idosos. Conforme estimativa realizada pelo IPEA em 2016, existe cerca de 101.854 pessoas vivendo em situação de rua no Brasil. Tem 4 anos esse estudo, então a gente sabe que isso aumentou muito. Para essas pessoas, viver nas ruas tem sido sinônimo de conviver com a violência diária que se dá de variadas formas, violência física e psicológica, impostas pela exclusão social, intervenções violentas por parte de policiais ou de fiscais, remoções arbitrárias ou recolhimento de pertences, negligência no atendimento, ausência de políticas públicas. São vítimas de descaso, discriminação, preconceito, desprezo e da violência que a gente já relatou para vocês. Várias tentativas de homicídio, chacina, violações dos direitos humanos. É o que eles mais sofrem. Bom, tem um relatório aí, aqui, do Conselho dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, que diz o seguinte: a situação de rua é uma crise global de direitos humanos que requer uma resposta global e urgente. E continua ao mesmo tempo a situação de rua é uma experiência individual de alguns dos membros mais vulneráveis da sociedade, caracterizada pelo abandono, desespero, baixa autoestima, negação da dignidade, consequências graves para a saúde e para a vida. O termo situação de rua não só descreve a carência de moradia, como também identifica um grupo social. O estreito vínculo entre a negação de direitos e uma identidade social distingue a falta de moradia da privação de outros direitos socioeconômicos. É missão do Ministério dos Direitos Humanos acompanhar, desenvolver, avaliar e monitorar a política nacional para a população em situação de rua. Tal missão é executada pela Secretaria Nacional da Cidadania em sua coordenação geral dos direitos da população em situação de rua, cujas atribuições incluem, entre outras, coordenar as ações e medidas governamentais referentes à população em situação de rua. Qual é o grande desafio para aqueles que ainda procuram fazer alguma coisa pelas pessoas que estão em situações de rua? Levar essas pessoas de volta para um ambiente casa. Levar essas pessoas de volta para elas mesmas. Porque a maioria dessas pessoas não se sentem mais pessoas, devido à situação da rua mesmo. Viver em estresse o tempo todo. Passar por situações de vergonha, humilhação, desprezo, violência, negligência, 24 horas por dia, onde lhe é negado o direito de comer, de ficar quieto, de dormir. É uma situação muito difícil. Coordenar a produção, a sistematização e a difusão das informações relativas à população em situação de rua. Avaliar e monitorar as ações dos ministérios acerca da população em situação de rua. Porque quando se cria um projeto, quando se cria um plano, quando se pensa em políticas públicas, a maioria dessas pessoas que elaboram não pensam nessas pessoas que estão em situação de rua. Coordenar o Comitê Intersetorial de Acompanhamento da Polícia Nacional para a população de rua. E aí, gente? É um assunto para a gente
pensar e pensar e pensar e tentar entender um pouquinho por que isso acontece, quando isso acontece. Será que todas as pessoas que estão na rua estão pelo mesmo motivo? Desemprego, vício, problemas familiares. O que será que leva essas pessoas a se tornarem participantes da rua, de tal maneira que morem lá? Vamos pensar nisso? Tchau, gente. Qualquer coisa, vem de chá.